Fala pessoal, podcast Energia Solar na Amazônia, mais uma vez aqui com vocês, EPs toda semana. Estamos começando uma cultura muito forte aqui na região norte, ajudando a colocar de vez o norte no circuito. E hoje eu tô aqui com um grande amigo, Fábio, mais conhecido como Solar Z, né? O cara tá dominando aí o país com seus projetos, né? Alcançando o máximo de pessoas, fazendo o mesmo trabalho que nós fazemos aqui, que é o que que é? Difundir o conhecimento, gerar uma cultura, engajar o pessoal num propósito e trazer mudança de vida para as pessoas. Fábio, prazerzão te receber aqui, meu Prazer é querido. todo meu, DK. Obrigado pelo convite. Estamos tentando aí levar muito conhecimento e muita educação para o Brasil inteiro, né? O ano passado nós não tivemos na região norte, mas esse ano vamos estar duas vezes, né? Vamos estar agora, né, no Summit amanhã aqui em Manaus e no final do ano a gente ainda vai para Palmas com o Summit no formato grande, tentando levar a educação aí para o mercado de energia solar de norte a sul do país. É muito importante essa questão de você levar o conhecimento, né? Eu, já é um bordão nosso. A gente está aqui para difundir o conhecimento, seja para quem trabalha no ramo, seja para o consumidor final, seja para a sociedade como um todo. Que a gente difunde conhecimento, a gente cria uma cultura e criando a cultura a gente gera uma autoridade, né? Já é uma autoridade gigante do país, né? Acompanha o trabalho, o seu trabalho, o trabalho da galera da Solar Z, toda a galera que é engajada, que trabalha junto com vocês, que faz um trabalho magnífico, né? Reconhecido aí em todo o país. Então, a autoridade existe, já existe, né? E aí, o que que a gente está fazendo? Unindo forças para gerar uma cultura da energia renovável, dessa área de liderança, né? Para a gente trazer mais esse país para esse mercado. E é um trabalho muito responsável. Conta mais para a gente, Fábio, o que que é todo esse ecossistema que você criou? Vamos legal, gostei da sua pergunta. A SolarZ ela começou em 2019 e ela inicialmente ela era só uma ferramenta de monitoramento. Só que lá atrás a gente já tinha desenhado todo um plano para não ser apenas uma ferramenta de monitoramento. Só que quando a SolarZ foi lançada, teve a pandemia. Então a Uhum. SolarZ começou a rodar em janeiro de 2020, todo mundo lembra, março, abril de 2020 veio a pandemia. Então acabou que isso atrasou muito do nosso planejamento. Só que também acelerou uma outra questão. Todo mundo foi para casa e quando eu comecei a conversar com as pessoas, falei, cara, esse pessoal não conhece de gestão, não conhece de vendas, não conhece de processo, conhece da parte técnica. Uhum. Porque quando você entrava naquela época no YouTube, no Instagram quase nada, mas no YouTube ainda tinha bastante, tinha muito treinamento de instalação, de dimensionamento. Isso tinha a Ah, no rodo na rodo, né? internet. Mas quando você olhava, pô, fluxo de caixa, vendas, pós-venda, cara, não tinha nada, nada disso. E eu já fui professor, dava palestra já antes de entrar no mercado solar. Falei, cara, já que todo mundo foi para casa, vamos aproveitar e fazer essa galera estudar. E a gente criou a primeira versão da Universidade Solar Z. Na verdade, foi a Universidade do Pós-Venda lá atrás. Claro que foi uma estratégia de marketing também para captação de lead, Uhum. mas a gente começou ali em 2020, eram lives terça, quarta e quinta, sempre às 3 da tarde. Não eram lives, eram salas abertas no Google Meet. Olha, que show. Que ninguém conhecia a Solar Z naquela época. Ninguém. Ninguém. E tinha treinamento de neuromarketing, de vendas, de pós-venda, de finanças. Tinha, cara, vários treinamentos. Aí a gente evoluiu para live no YouTube. Depois a gente foi para live no Instagram. E aí acabou que virou vamos dizer assim, virou parte da Solar Z levar a educação para o mercado. O que a gente criou ali mais como um apoio, uma coisa a mais, acabou que virou algo intrínseco ali dentro da própria Solar Z. Isso foi só crescendo cada vez mais. Então, em 2021, final de 2020 para 2021, a gente conheceu o Douglas, você conhece bem. Aí o Douglas Douglas veio, Andrade, fera. feraço, super gente boa, veio para o time da Solar Z para as lives. Em março de 2021 foi quando eu trouxe o Neto para fazer live. É E aí, Tosato. Neto Tosato. E aí começou toda aquela galera, Pedro, foi vindo um a um. Tudo isso no online, né? Quando a pandemia deu uma relaxada assim, quando liberou viagem, acho que Uhum. foi terceira dose, não lembro, né? Eu virei pro Cledson, nosso gerente de marketing, aliás, um baita de um profissional. Falei, cara, Parceirão vamos, nosso. tá na hora de fazer o evento presencial, que era um sonho nosso antigo. E aí foi quando a gente estruturou o que a gente chama de Solar Z Educação. Então a Solar Z ela nasceu como monitoramento, depois ela criou o Solar Z Educação,
que aí virou realmente um braço da SolarZ Educacional, que já tinha as lives, os webinars, que já ajudava. Eu acho que eu faço live semanal desde 2021. Tem semanas que eu faço 2 lives, 3. Ontem eu fiz 2 no mesmo dia. Então a gente sempre teve essa veia de ensinar o mercado. Por quê? Porque que a gente ia percebendo? Cara, a galera vai quebrar. O cara não sabe fazer um fluxo de caixa. Muita gente quebrou no início desse ano por não saber fazer fluxo de caixa. Pô, o cara não sabe fazer pós-venda. O cara tem que saber fazer pós-venda. Pô, o cara não sabe fazer marketing. O cara não sabe fazer tráfego pago. Mas aí você começa a analisar, né? Beleza, o cara da energia solar, ele era eletricista, instalador de ar-condicionado, instalador de portão, ou ele era seletista. Ele não foi o cara que fez uma faculdade de administração. Ele não foi um cara que fez uma escola de gestão. E quando você entra e sua empresa começa a crescer, e o mercado solar 20, 21 e 22, ele era assim. Você vendeu 10 projetos no mês, no outro você vendeu 15, no outro você vendeu 20. O cara ele não para estudar. Não. E aí eu falei, cara, a gente aqui tem esse conhecimento, tem esse braço, fomos juntando os outros braços, como o Neto, Douglas e a galera, e a gente criou o Solaris Educação, que ele foi criado para ser a maior escola de negócios do mercado de energia solar. E o primeiro projeto foi o Summit, numa versão muito menor, que foi em dezembro de 2021, em Porto Alegre, para validar o formato do evento. Foi um evento de um dia, assim, muito menor, mas, cara, a gente montou esse evento em 20 dias. E colocou Loucura. 150 pessoas. Foi assim, ó, com super apoio do Sebrae, também abraço para Cleverton do Sebrae, lá do Rio Grande do Sul. Apoia a empresa aqui também. Ajudam demais. E aí, 2022, falou, beleza, agora tá na hora de dar o pontapé no evento como um evento mesmo estruturado. E aí a gente transformou o evento numa imersão. Falou, cara, já que a gente vamos trazer um evento, vamos fazer num formato que realmente transforme as pessoas. Então a gente olhou tudo que tinha no mercado de evento, falou, não vamos fazer nada igual. A gente olhou para modelos que estavam dando certo, tipo Gestão 4.0 e Sales Club. Falou, cara, vamos fazer o Summit assim. E a gente começou em São Paulo com 1 dia e meio, e aí ele foi caminhando para 2 dias, e depois ele virou 3 dias. É praticamente uma imersão mesmo de 3 dias, que os empresários saem com a cabeça explodindo de tanto conteúdo, porque são palestras densas, ensinando marketing, ensinando vendas. E aí o Summit virou ali uma imersão de 3 dias. E no meio do ano passado, mais ou menos, a gente começou a estruturar o time de lançamento digital. Então a gente fez o Elite Solar, que é um curso de vendas, tem mais de 50 horas, que é o curso mais completo de vendas que tem no mercado. E a gente lançou o nosso primeiro produto via Hotmart. Em 2021, eu já tinha feito consultoria e mentoria, vendida, como outra forma de outra estratégia. E depois eu parei. Aí agora, para 2023, a gente estruturou o time, trouxe mais gente. E aí o Solaris Educação virou uma unidade de negócio, assim como o evento virou uma outra unidade de negócio. A gente criou o Mansão ano passado, que aí é uma imersão mesmo com entre 20 a 30 empresários numa mansão. Então é um evento de experiência, mas são aulas mesmo, é sala de aula. Cada mentor, são menos pessoas, né? São só 5, 6 mentores, cada mentor tem 3 horas ali. Então o cara é como se ele estivesse fazendo um curso de final de semana na GV, por exemplo. Fizemos o ano passado, colado na Intersolar. Então a gente já foi aos poucos. O que a gente fez? Falou, cara, a gente ficou 2 anos e meio entregando conteúdo pra galera. Só que nessa entrega de conteúdo, não era só a entrega do conteúdo. A gente foi entendendo quais eram as dores dos clientes, quais eram as angústias deles, aonde que eles erravam, aonde que eles acertavam, o que que eles não consumiam de conteúdo, o que que eles consumiam de conteúdo. Então aquilo ali foi criando vários cases, um calhamaço de informações para que a gente desenvolvesse, beleza. Esse é o formato de evento que o mercado precisa, esse é o formato de curso de vendas que o mercado precisa, esse é o formato de imersão que o mercado precisa. E aí a gente agora tem efetivamente uma outra empresa, mais 2 empresas dentro da SolarZ, que é o SolarZ Educação, que o mês que vem já vai lançar mais 3 ou 4 cursos. Vai ter curso presencial em parceria com a Chassô, lá no Rio Grande do Sul. Conheço. Ismael, Douglas. Fotovoltaico na prática, super gente boa também, parceiraço nosso. Vai ter outras edições do Mansão esse ano. Já era para estar rolando outros eventos. Só que o mercado freou janeiro e fevereiro. Então a gente adiou o Mansão, a gente tem mais outros 2 produtos para sair, a gente segurou porque o mercado estremeceu. Então, a gente sempre olhou com muito carinho para essa parte da educação. Só que a gente também nunca deixou de olhar para a SolarZ.
Então a SolarZ começou com monitoramento, mas a ideia não era ser um monitoramento. A ideia era ser o maior hub do mercado. Então, quando você começa a dar educação para todo mundo, que é uma coisa que muita gente não percebe. Quando você começa a dar educação para todo mundo, você começa a entender as dores da galera. E lá atrás a gente já tinha visto, cara, CRM, 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 CRM. E a gente foi e lançou um CRM com gerador de proposta. Uhum. O ano passado virou tendência, esse ano é obrigatório venda por WhatsApp. Pô, vamos trazer uma ferramenta de WhatsApp. Cara, vamos fazer uma consultoria de pós-venda. Então acontece que hoje a SolarZ criou uma cesta de serviços Um ecossistema, né? comparado com a Amazon, que hoje a única coisa que eu não tenho ainda é o banco. Então a gente vai lançar o Marketplace agora, esse ano ainda. É o produto que ainda está em desenvolvimento. A gente já fez umas versões, mas está... A SolarZ só lança alguma coisa quando ela realmente confia que está 100% pronto. Uhum. Porque a ideia do integrador, ele fala, cara, eu preciso de um curso, tem na SolarZ. Eu preciso fazer pós-venda, tem na SolarZ. Eu preciso de alguma coisa comercial, do CRM ou de um treinamento, tem na SolarZ. Então, e o que a gente não faz, a gente pluga em parceiros. Então, por exemplo, vendas, a gente tem o Lincoln da LB Company, que é nosso parceiro para a parte comercial. Tipo, eu não vou dar consultoria comercial. O Beraldo. O Beraldo, ele é um partnership da SolarZ, ele tem um partnership com a SolarZ. O Gestão 4.0 tem partnership com a SolarZ. Porque, querendo ou não, o que eu faço é dentro do mercado solar. Sim. Mas o empresário também precisa fazer imersões fora, para abrir a mente dele. Exatamente. Então, a gente tem o Gestão 4.0. Marketing, hoje, a gente tem a V4 Company como nossa parceira. A parte técnica, a gente tem o Ismael no fotovoltaico na prática. Então, tudo que o integrador solar precisa, tirando o financiamento, ou a SolarZ tem o seu produto próprio, ou ela tem um parceiro. Então, imagina que é como se fosse a Amazon. Uhum. A Amazon faz um monte de coisa que muita gente não sabe. Eu até abro o evento amanhã, você vai ver, mostrando esse ecossistema. Então, a gente criou um ecossistema hoje. Hoje nós somos o maior ecossistema no mercado de energia solar. A gente vai ter o número de CNPJs que a gente tem hoje gastando R$ 1 dentro da SolarZ com alguma coisa aqui dentro, seja o Summit, seja o Hotmart, seja o monitoramento, a consultoria, ele é maior do que o número de CNPJs que compram o kit com a Aldo, por exemplo, que é a maior. Que maravilha, cara. Então, isso tudo em 3 anos. isso tudo em 3 anos. Por isso que eu não tenho mais cabelo. Imagina em 10. Como é que Aí, vai ser? 10 anos. SolarZ em 10 anos. Cara, que coisa incrível, né? Mas você parte de um princípio, Fábio, que eu acredito que é o que falta para muita gente no nosso mercado, que a gente atua, seja desde a pré-venda, à venda, ao processo e principalmente ao pós-venda. O vendedor precisa entender que ele precisa dar alguma coisa para ganhar depois algo em troca, certo? Você distribuiu o conteúdo, gerou uma autoridade e hoje você criou um ecossistema para resolver o problema de um mercado inteiro, certo? Trazendo isso para o integrador, muitas das vezes o vendedor que está atendendo o cliente, ele já chega ali propriamente dito para realizar a venda. Ele não procura saber qual é a dor do cliente. Ele não procura fazer o que você fez, né? E aí, quando você entende a dor do mercado, entende a dor do seu cliente, você consegue se conectar melhor com ele e buscar a solução precisa para resolver o problema dele, né? Então, sempre a gente que trabalha com venda, trabalha com pós-venda, a gente sempre vai estar dando para receber algo depois. Então, muitas pessoas do nosso setor estão focadas ali na parte técnica, na parte de instalação, na parte de engenharia, mas entende que eu falo aqui, já falei em outros EPs e continuo falando, energia solar não é só tecnologia, são pessoas. Energia solar é feita por pessoas. Então, a gente precisa entender o que as pessoas passam, né? e um dos maiores problemas vamos pegar o nosso mercado. O mercado não é mais o mesmo. Não. E não é por causa da 14.300. Quem acha que é por causa da 14.300 é porque está usando isso como desculpa. A gente viveu um mercado com juros de 4%, 2%, que isso não é a realidade brasileira. Uhum. Se você pegar historicamente o Brasil nos últimos 10 anos, a média de... O Brasil, ele é um país de 2 dígitos de juros. Sempre foi, né? Isso é o Brasil. Só que quem entrou no mercado de uns 3, 4 anos para cá, pegou um formato de Brasil que não é o Brasil. Com os juros baixos, era muito fácil vender energia solar, porque você não precisava explicar. Uhum. Você chegava na frente do cliente e falava, quanto você paga de conta de luz? 300. Seu financiamento no banco é 250. Não vai mudar nada na sua vida. E pro cara, você não precisava explicar absolutamente nada. Só que o Brasil voltou a ser o Brasil.
E aí os vendedores, na verdade, eles são grandes tiradores de pedido. Isso é a maior realidade hoje do mercado. Então, por que que o mercado é, travou esse ano? Primeiro motivo, assim, todo mundo antecipou venda, ninguém fala isso, mas assim, porra, não vendi nada em dezembro. Mas o que você antecipou de venda em outubro, novembro, dezembro, tem que colocar na conta de janeiro. Coloca. Só pegar o CPA médio, você vai ver que você vendeu por 3 meses, Só pelo que o menos. problema é que a galera que não estudou o fluxo de caixa fez o quê? Foi lá no final do ano e torrou o dinheiro, trocou de carro, trocou de casa, achando que janeiro seria bom, né? Então esse é um primeiro ponto. Mas o segundo é, a gente está com taxa de juros alta no padrão Brasil e os bancos segurando dinheiro. Os bancos segurando, vou deixar os juros para o final. O banco segurando dinheiro, novamente, é uma questão de economia. Depois, vamos dizer, é mais uma questão de ressaca política. Uhum. Porque depois da eleição, foi recorde no Brasil, pessoas indo para o banco sacar o seu dinheiro. Por questão de insegurança. Uhum. Qual é o dinheiro que o banco empresta? Das outras pessoas. Das outras pessoas. Uma vez que o banco teve saques gigantescos de dinheiro, ele tem menos dinheiro para emprestar. Com certeza. Consequentemente, ele libera menos, porque ele não tem. E um segundo ponto não é só a Solar, né? O banco tem uma linha de solar, mas se o banco como um todo está com uma inadimplência muito alta, isso impacta todo mundo. Não adianta Exatamente. falar, não, cara, no final impacta, porque o banco olha a DRE final consolidada. Então, o Brasil, na verdade, eu acho que até o mundo está numa recessão econômica. Então, não é só o mercado de energia solar. A economia não está legal. Então, o banco não liberar dinheiro, parece que ele é um vilão, mas não é que não está sendo um vilão. Cara, é questões econômicas. Mas esse mês já deu uma melhorada. Já começou a dar indício de abrir os Já olhos, deu uma né? melhoradinha. Agora, juros. Cara, quem tem empresa há mais tempo, 5, 6, 7, 8 anos, já passou por isso. Já. Então, o vendedor que não entendeu ainda que ele precisa ser consultivo, que ele tem que fazer o que você falou. Ele chegar lá, conversar com o cliente, né, gerar o que a gente chama de rapport, entender a dor do cara, gerar uma conexão primeiro, sabe? Não chegar já com a proposta nos peitos do cliente. Exatamente. Ele tem que fazer a venda consultiva. Ele tem que estudar o cliente. Um negócio básico que eu faço, que muito vendedor não faz. Eu pesquiso o cliente no Instagram e no LinkedIn antes de eu sentar com o cara. Para saber o que ele gosta de fazer. Para ver se tem alguma coisa que ele gosta que eu também gosto, que eu já sei como direcionar a conversa. Isso é uma tática, assim, muito simples de fazer. Simples. O vendedor de celular está acostumado não, a botar o papelzinho debaixo do braço, bater na porta do cliente e só ir lá e negociar. Isso não vai funcionar. Não. Não vai. E o segundo ponto é, o juros está alto. Todo cliente vai reclamar que o juros está alto. Mas esse é o ponto. Se o seu cliente está olhando para os juros, quer dizer que você não fez o trabalho comercial corretamente. Você não transmitiu o conhecimento necessário Você para não ele. gerou autoridade. Você não fez com que ele olhasse pro investimento. Nós não vendemos projeto de energia solar. Nós vendemos um investimento. Exatamente. Esse é o ponto. E aí, mais uma questão. O vendedor, por exemplo, que não sabe o que é inflação energética, a gente falou muito isso essa semana. Já entra no game O juros perdido. está alto. Está alto. Mas o ano passado, a inflação energética perante a inflação do Brasil foi 130, 140% acima da inflação que teve no Brasil. Se pega o histórico dos últimos 5 ou 6 anos, a inflação energética foi 110% acima da Uhum. inflação do Brasil. Então, é isso que você vai falar para o seu cliente. Não, o juros está alto, tá alto. Mas espera aí, quanto você vai pagar por não ter Não energia ter. solar? Exatamente. Então, tudo isso que a gente está falando aqui volta para a questão da educação. Você tem educação, tem o conhecimento, você gera autoridade. Entendeu? Então, tudo que a gente está falando aqui, eu não coloco a culpa toda no vendedor. Coloco parte. Uhum. Mas eu coloco a culpa toda nele. Por quê? Porque eu acho que também a empresa tem que fornecer o treinamento, a empresa tem que fornecer as ferramentas. Mas também o vendedor não pode ficar só esperando, ele tem que correr atrás. Se o vendedor gasta, não só o vendedor, mas dono de empresa, tá lá, assiste as lives toda semana, tá no Summit. Cara, ano passado teve gente que foi em 4 eventos. São quase que as mesmas palestras, mas a empresa foi 4 vezes.
Por quê? Porque o cara foi falou, legal, fui de novo, porque eu não peguei todos os conhecimentos de um, fui pegar no outro, investi Uhum. em educação, investi em Exatamente. conhecimento. Quem são as empresas que estão indo bem e crescendo cada vez mais? São as empresas que investem em Conhecimento. conhecimento. Isso é um fator determinante, Fábio. A gente vinha, isso eu trazendo lá, eu até ri na hora que você falou dos juros, né? Que é uma coisa que a gente falou tanto ano passado dentro da empresa, que eu lembro das minhas vendedoras internas lá, de eu falar, vocês lembram que a gente falou sobre isso. Então, o que que acontece? O mercado estava muito propício para se vender, né? Hoje, a gente fala que o juro está alto para um ponto de vista. Na minha concepção, é um ponto de vista. E outro, o vendedor chega, você vai pagar lá um sistema para uma conta de R$ 800. Aí você vai pagar lá 60 vezes de R$ 1.000. O cara fala, não, tá muito alto, juros está muito alto. Falei, cara, meu maior problema esse começo de ano, Fábio, foi energia barata. Ainda não entrou uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha, não tem uma crise hídrica. A lei complementar 94 estava segurando o ICMS da conta de energia. Caiu agora, o fluxo derrubou começo do ano, vai voltar a subir. Então, eu olho para o meu cliente, eu falo para a minha equipe, vocês têm que chegar para ele e falar: o senhor não está pagando R$ 1.000. O senhor hoje está dando R$ 800 para a concessionária, o senhor está investindo 200. O que, que é R$ 200 para o senhor hoje? É um investimento que o senhor está fazendo para ter sua segurança energética e daqui a pouco, quando a bandeira voltar, quando a lei complementar cair, quando o ICMS subir, quando tiver um aumento da inflação energética, que é um absurdo anual, o senhor vai ver que a sua conta de 800 virou 1.100. Não, E aí, o que que aconteceu com e os seus qualquer 200? problema que dá na economia, que precisa de reajustar qualquer coisa, a tarifa da conta de luz é uma das que mais sofre. E daqui a 5 anos? Eu nunca vi tarifa. Pode ter acontecido num passado que eu não pesquisava o assunto, mas eu nunca vi a tarifa ficar mais barata. Não, nem eu também. Vamos tirar a questão de bandeiras, mas a tarifa, eu não vi. E daqui a 10 anos, como é que vai ser? A Exatamente. tendência é sempre subir. O que eu falo nós temos uma dívida eterna com a concessionária, uma dívida eterna e inegociável, que se você não paga, a sua energia é cortada sem que você possa reclamar. Então, não tem o que fazer. Tem energia solar. Então, Exato. assim, vamos trazer um termo técnico. A energia solar é um hedge. Hedge, para quem não sabe, você faz uma proteção cambial em cima de alguma transação. Para o dólar subir ou baixar e você não perder dinheiro. A energia solar é a mesma coisa. Né? Tu está se protegendo para os próximos 25 anos de todos os aumentos da conta de luz que possam vir. Então, se você olhar agora, o juros está alto, beleza. Se estivesse mais baixo, seria melhor? Com certeza seria melhor. Mas vamos pegar só esse ano, quantos por cento já aumentou a conta de luz? Então, esses 3 meses, o cara que tivesse o sistema instalado em janeiro e o cara que instalou, vai instalar agora em abril, quanto que ele já deixou de economizar É, com a inflação da tarifa? exatamente. E a gente sabe muito bem que no final do ano, do meio do ano para frente, vem bandeira amarela, bandeira vermelha, teve a bandeira da crise hídrica, Era preta. preta. Que a gente não quer que volte, a galera do mercado não quer que volte, né? Do consumo não quer que volte, mas isso é uma realidade do nosso país. Nós somos dependentes dos recursos hídricos para gerar energia hoje, ainda. Mas nós estamos nesse caminho, transmitindo educação, resolvendo problemas, gerando uma cultura. Hoje todo mundo quer ter um carro. Por quê? Foi criada uma cultura de que você precisa ter um carro para se locomover. Hoje que a gente já tem outra geração já indo num viés de que não precisa mais disso. Mas quantos anos atrás, velho? Né? É, Então, daqui no futuro, o caminho e o mercado contando com pessoas como você, como a SolarZ, como pessoas que difundem o conhecimento, vocês vão gerar uma cultura que todo mundo vai construir e já vai falar, não, tem que colocar energia solar em casa. Se tiver um vendedor capacitado que busca conhecimento, que ele está lá dentro da casa do cliente, quanto que o mercado já não teria dado resposta, Fábio? Se a gente tivesse mais gente capacitada transmitindo apenas o que mudou, né? Hoje não, hoje a gente já vê um mercado, eu passei por isso com pessoas que eu conheço, pessoas da equipe, que chegou a lei, o pessoal parece que jogou a toalha e falou assim, cara, já entrou na guerra perdida. E eu caiaram falo, mesmo. cara, esqueçam lei 14.300, falem de lei, vocês precisam saber, mas falem para quem pergunta. Isso. Foquem em vender, foquem em criar conexão com o cliente, foquem no que realmente importa. A lei nunca vai deixar de ser lei, mas
a atitude que você tem em relação ao que está acontecendo é que vai mudar. O cara já entra. Cara, CRM é uma coisa muito interessante, Fábio, fazer um adendo aqui. Você vai abrir um negócio, aí tem lá qual a probabilidade de fechamento? Alta, média, baixa. Qual o negócio? É quente? É morno? É frio? A gente chega em situações, né, nesse começo de ano, de pegar 75% da abertura de lead de negócio no CRM, a galera, os consultores de pré-venda, ou próprios vendedores internos, né, que atendem o WhatsApp, colocar lá a probabilidade de fechamento baixa. Ou seja, o que que isso diz pra gente que é gestor, que vê o macro? O cara já tá entrando na guerra perdida, ele já... Como é que ele definiu em duas mensagens? Porque o lead chega, você vai gerar o contato do lead, certo? Antes de continuar a conversa, isso estou falando de atendimento em WhatsApp, tá? O lead chegou, você vai ter aquela primeira pesquisa sobre o perfil dele, depois você vai continuar a conversar com ele, você vai criar o contato no seu CRM, correto? Lá o CRM vai perguntar qual o nível de temperatura do negócio. O cara já coloca abaixo, ou seja, já estão entrando na guerra derrotado. Não, isso se a empresa tem CRM, né? Exato, se tem CRM, né? Então, que é um outro ponto também. A galera fala, você trouxe um ponto excelente. Ah, todo mundo colocou a culpa na 14.300. Ah, o problema não é que o cara não colocou um CRM, o problema não é que o cara não desenhou um processo comercial, o problema não é que ele não faz gestão do time dele, que ele não faz reunião de acompanhamento, que ele não olha as proposta emitida, visita agendada, que ele não treina o time dele, que ele não leva o time dele para o summit, que ele não faz o time dele assistir as lives semanais, que ele não compra um e-book do Neto ou do Douglas. O problema não é esse, o problema é 14.300. É, e não é. 2%, cara. Eu juro a você. A gente organizando equipe de venda que visita, a gente vai fazendo esses relatórios até para a gente ver essas medições, né? Que quando começou era tudo novo, em janeiro. Então, continuou-se tendo as visitas, mas preciso ver quem está sabendo dessa lei, quem está por dentro, quem está querendo tirar dúvida. Comecei a perguntar. Cliente X perguntou sobre isso? Não, perguntou. A gente começou a ver um padrão. Chegou na média ali de 100 clientes atendidos, 2 clientes perguntavam sobre a lei. Os outros não perguntavam. Então, ou seja, a capacidade de vender e não tirar pedido que era determinante para o cliente fechar. Tivemos abaixo aquela velha recessão de começo de ano que nós temos, normal. Acontece todo ano, né? Acontece todo ano essa recessão. Mas, juntando com a lei, juntando com a transição política, essas coisas que aconteceram, a gente teve um agravante aí. Mas ali que a gente vê quem é tirador de pedido e quem realmente é vendedor. Porque ali você vê que o cara tá usando as técnicas certas, tá se conectando com o cliente, tá mostrando para o cliente que os juros não é uma coisa que é absurda, já é o que a gente já vive há muito tempo. Assim, ó, todo mercado, não todo mercado, coloquei a palavra, o termo errado. Tudo em vendas, a gente fala em máquina de vendas. Exatamente. Então, o que é máquina de vendas? É você desenhar o processo certinho, com as etapas, dentro do seu CRM, com passo a passo, o que você vai fazer em cada etapa, quais são as conversões, quais são as técnicas, tudo linkado a um playbook. Quando você valida isso, pronto, é só rodar. Roda e acompanha. Roda e acompanha. Quando você vai para o mercado solar, não existe máquina de vendas. Por quê? Porque a galera não quer fazer máquina de vendas. O pessoal está acostumado com indicação e está acostumado com o mercado que não vai voltar mais, que é bater na porta do cliente e tirar pedido. O Thiago Conser fala na palestra dele, ele não vai estar aqui nesse evento, ele está só nos eventos grandes. Venda não é final de funil, é início de funil. Exatamente. Então, tipo, o cara vai prospectar um cliente, ele pega um contato, ele liga 2 vezes pro cara, o cara não atende, ele não tenta mais. Só que, pô, existem várias variáveis. Você pegou um contato, uma indicação que seja. Pô, liguei pro cara de manhã, o cara não atendeu. Liguei pro cara à tarde, o cara não atendeu. Cara, não é porque o lead é ruim. Às vezes é porque você ligou nos 2 horários que ele estava trabalhando. Se você ligar de noite, o cara atende. E às vezes ainda pede até desculpa. Eu, Fábio, não atendo ligação de número que não tá salvo no meu celular. Eu não atendo. O WhatsApp eu respondo. Então tem cliente que responde o WhatsApp e não recebe ligação. Tem cliente que é o inverso, que não responde o WhatsApp, mas recebe ligação. Então são detalhezinhos que dentro de uma máquina de vendas vai rodar. Por quê? Porque você vai testar as variáveis. Exatamente. E vão ser computadas as que deram certo e as que deram errado. Venda não é simplesmente pegar a proposta, chegar no cliente e entregar para o cliente. Não, cara. Vendas é um processo complexo com várias etapas. Tem um número X de tentativas para ligar para um cliente para você abandonar aquele cliente. Um detalhe.
Investi em tráfego pago, R$ 4.000 não deu resultado. Beleza, só que aí o cara investe em tráfego pago e joga o lead direto pro vendedor sem um pré-venda. Não vai dar resultado. Então, nosso mercado é novo. Uhum. Querendo ou não, é um mercado novo. Ele tá melhorando cada vez mais. Só que a galera reclama que não tá vendendo. Só que quando você vai olhar no processo do cara, não tem Não processo. tem. Aí o cara fala assim: não, Fábio, eu tenho um CRM. Fala, tem? Tenho. Quando é que você coloca o contato no seu CRM? Quando eu emito a proposta. Então você não tem um Não tem CRM. CRM. Tu tem um gerador de proposta, velho. Não adianta. Só tem 2 CRM. Ó, tem uma galera que não gosta que eu falo isso, mas eu falo, velho. E eu não falo não é porque eu tenho um CRM, não, que eu já falava lá atrás isso. Só tem 2 CRM que prestam no mercado, velho. É o da SolarZ e o SunHub. O resto não é CRM, velho. É Gerador de gerador de proposta. proposta, velho. Participa do seu É mesmo gerador de pensamento. proposta. São excelentes geradores de proposta. A gente tem o Solar Market, que é meu concorrente nessa. É um excelente gerador de proposta. Mas não é um CRM, velho. Por quê? Porque o CRM, quando entra. Assim, ó, você pega o CRM da SolarZ, meu amigo, ele é socado de automação. Então, eu, por exemplo, sei, quando o meu pré-vendas não faz 1.000 atividades no mês, se o meu pré-venda não fizer 1.000 atividades no mês, lá na ponta final, eu não vou bater a meta. Se o meu closer não fizer 350 atividades por mês, ele não vai bater a meta. Mas ele tá com proposta lá. Não Proposta foda-se. por proposta, todo mundo faz. Isso é linha de produção. Uhum. Você coloca a matéria-prima aqui, ela passa por etapas, que ela passa por transformações que são padrão para chegar e sair um carro. Exatamente. Processo comercial é a mesma coisa. Então, todo vendedor tem sua taxa de conversão, todo lead ele tem sua qualificação, dependendo de onde o lead vem, ele vai ter processos diferentes. Só que se você não tem uma máquina de vendas onde você joga a matéria-prima e você entende o passo a passo dela para sair o produto acabado lá embaixo, que é a venda, tu não sabe Não o sabe. motivo de você não estar perdendo. Vou dar um exemplo aqui. Tava dando mentoria para um parceiraço meu, o pessoal lá da Energy Brasil Tocantins, aliás, abraço para eles. Eu fiz consultoria presencial lá. Eu vou dizer que eles estão no top 3 ali de melhores mentorados que eu tive. Aí eu dei uma mentoria para eles esses dias, que eles pediram uma ajuda lá. Aí ele, cara, meu marketing tá ruim, não sei o quê. Dá uma olhada. Ruim não. Ele falou assim, cara, tô achando que o meu custo do tráfego tá muito alto, que minhas conversões estão baixas. Dá uma olhada aqui para mim, no meu CRM. Ó como é bom ter um CRM. É ótimo. Aí eles usam o nosso CRM. Aí beleza, entrei lá. Aí ele, cara, olha isso, minha taxa de conversão tá 10%. Se tiver alguém que ainda não sabe o que é taxa de conversão entrou X proposta, entrou X aqui, o que sai aqui embaixo, um dividido pelo outro é a taxa de conversão. Emiti 10 propostas, vendi 2, 20%. Só que você tem mais de uma taxa, você tem várias taxas de conversão. Várias. Você tem a taxa de conversão de etapas específicas e você tem a taxa de conversão do funil de vendas. Então, o que é a taxa de conversão do funil de vendas? É a quantidade de lead que entrou no início do funil e a quantidade de venda. Aí você tem a taxa de conversão do vendedor, que é a emissão de proposta pela venda. Venda fechada. São coisas diferentes. E aí ele falou, cara, minha taxa de conversão tá muito baixa. Aí eu falei, tá bom, abre aí seu CRM. Ele abriu. Aí eu olhei lá, não, sua taxa de conversão não é 10%. Ele, como não? Eu falei, não, meus leads do marketing estão ruins. Aí quando eu vi lá, tipo, entrava 50 leads. Dos 50 qualificava 40. Bom. Bom pra caralho. Bom demais. Dos 40 qualificado, passava 20 para negociação. Aí emitia 10 propostas e vendia uma. Aí eu falei para ele, o seu problema está no seu comercial. Não tá no marketing. Ele, não, cara, mas eu tô gerando lead no marketing, eu tô vendendo um projeto. Eu falei, não. Seu problema tá no seu comercial. Abre aí suas negociações. Aí fui lá, o cara abriu. Cadê a atualização? Quantas vezes esse vendedor tentou falar com esse cliente? Registro de atividade. Como é que foi essa negociação? Você sabe? Cara, você não sabe. O cara emitiu a proposta, ele deu ganho e perdido. Você não sabe. Então, quando você tem o processo desenhado, você sabe exatamente onde está. Eu vou trazer para a SolarZ. A gente teve um período... O ano passado, a gente... Acho que abril ou maio. A gente teve um problema. A gente não estava batendo a meta porque não estava gerando lead. Uhum. E realmente, a gente tinha deixado de fazer uma ação específica, né? Não vou entregar o ouro aqui para os meus adversários, mas a gente deixou de fazer uma ação específica ali que entrou menos lead. Consequentemente, a meta foi lá para baixo.
Aí eu fui, opa, peraí, tem que consertar esse negócio aqui. Aí eu fui e fiz essa ação em agosto, setembro, julho, agosto, setembro. Outubro e novembro foram os melhores anos da SolarZ dos 3 anos. Isso eu tô excluindo o lead da Intersolar. Uhum. Mas por quê? Porque eu corri a minha entrada de lead no topo do funil, eu entrou menos. Se entrou menos, é menos venda. Com Não tem certeza. jeito. E aí, o que o integrador hoje, ele tem preguiça é de entender que ele não vai viver da indicação para sempre. Não, jamais. Ele não vai. Aí eu escuto muito assim, ah, não, mas espera aí, eu vendo X projeto por mês por indicação que eu não preciso fazer processo comercial, eu não preciso fazer nada disso, não preciso fazer tráfego pago. Tudo bem. Só que você vai viver de indicação para sempre? Não existe isso de viver de indicação. Nunca. Ah, vou dar um adendo aqui. Se o cara faz um pós-venda top, igual a gente ensina na SolarZ, Eu onde acredito que é ali que está a indicação ideal. onde ele mantém. Porque o ponto é, o que ele tem hoje não é indicação, é boca a boca. É. Indicação é uma coisa que já tem uma experiência com aquilo. E aí, se ele tiver um concorrente tipo a Bono do Marcelo, que pega clientes de outros integradores para vender pós-venda, esse cara que ele entende que vai carregar ele para sempre na indicação, ele vai indicar para o Marcelão, que pegou ele para o pós-venda dele. Então, se o cara faz um pós-venda igual que a gente ensina lá na SolarZ, que você mantém o cliente engajado depois da venda, para extrair indicação, beleza. Mas qualquer conceito, qualquer livro que você lê, qualquer podcast que você escutar de economia, de qualquer coisa relacionada a isso, todo mundo vai falar assim: nunca deixe os ovos todos em uma única cesta. Exatamente. Tu tem que dividir. É, meu querido. Só que, novamente, nosso mercado é um mercado novo. E aí um quer fazer tudo e não consegue segmentar o seu negócio. O cara que visita, é o mesmo cara que instala, é o mesmo cara que projeta e fica nessa loucura. E na realidade não passou a ser uma empresa, né? A gente, agora só voltando no assunto do tráfego que você está falando, isso é uma coisa muito, muito importante. Você tem um CRM, e assim, eu uso o SerHub lá na empresa. Já há Tudo bem, tá muito perdoado. tempo a gente usa. Que não é da SolarZ. Exatamente. Mas o que que acontece? Quando você consegue qualificar o seu lead, você ter os relatórios do porquê tá fechando, do porquê não tá fechando, qual a performance de cada vendedor, a gente chega num ponto a fundo, porque não é só preparar o CRM para receber o cliente, é preparar o time que vai atender o cliente. E quando eu digo preparar, você tem perfis. Aí que a gente volta no assunto que energia solar são pessoas. Eu tenho uma vendedora que ela é mais técnica, eu tenho uma vendedora que ela tem mais tato com o cliente, eu consigo chegar no ICP ideal para aquela pessoa. Perfil de cliente ideal que aquela menina atende. Perfil de cliente ideal que aquele vendedor atende. E aí, no pré-venda, eu segmento pela conversa quem vai ser a melhor vendedora para atender. Não é por valor, é por perfil de cliente ideal. Eu sei, pô, esse cara aqui é do interior. Pô, você veio do interior, você conhece a realidade, você trata melhor com esse tipo de cliente. Pega esse aqui, passa para você. Essa daqui, o cliente a gente percebe na conversa que ele já é um pouco mais carente, ele quer conversar, ele quer falar disso. Ah, tem a foto da família dele ali, ele é bem família, você já é mais tem mais tato com o cliente, não é tão técnica. Então esse cliente aqui já é para você. E assim essa segmentação vai colocando a engrenagem cada pessoa no local certo, cara. E aí a tua performance aumenta. Tu sabia que muitas das vendas que não foi fechada, e com certeza você sabe, às vezes é o vendedor que não conseguiu se conectar com aquele cliente porque ele também não tem uma sinergia com a vida que aquele cliente leva. E às vezes até o momento de você escolher a pessoa certa do teu time, quem vai para essa guerra aqui é você. Vamos dar um exemplo simples pra galera entender. Tem cara que ele arrebenta vendendo residencial. Só que ele fica lá, puta, queria vender ticket mais alto. Aí o cara tenta vender projeto maior e não consegue. Paca. Por quê? Porque o perfil de negociação não é o mesmo. Exato. Porque você entrar na casa de uma pessoa de uma pessoa, seja uma pessoa mais velha, mais nova, para negociar um projeto de 20, 30 mil reais, a forma de conversar, o que engaja, o perfil da pessoa é um. Você entrar numa empresa onde você vai falar com o setor de compras, com a engenharia, é Outra outro perfil coisa. de cliente. E o tempo de fechamento da venda é o dobro ou o triplo às vezes. E as estratégias que você vai usar de conversação são completamente diferentes. Então, você matou a pau.
Quando a gente fala de vendas, vendas, na verdade, ele é um processo, uma máquina de vendas, mas ele é puramente estratégia. Por isso que é importante ter as reuniões semanais, o gestor estar junto com o time, Troubleshooting. estudar, analisar os clientes. Por quê? Porque a forma que você vai indo ajustando essa máquina de vendas, isso vai mudando mês após mês, mês após mês. Até treinamento. Tipo, cara, toda live que a gente faz, aparece um controle de objeção novo. É, Toda live, toda verdade. semana. Você pega o painel de vendas que vai ter no Summit sábado, os mentores falam, cara, cada painel de vendas eu aprendo. Tipo, o cara que já está consolidado, fala, pô, cada painel que vem aqui eu aprendo. Então, vendas não é uma fórmula de bolo, Mágica, né? não é aquela fórmula de bolo de cenoura da sua avó que é a mesma há 100 anos. Toda hora tá mudando. Toda hora tem um ajuste para você vender mais. Só que, de novo, como é que você sabe disso? Estudando, Exatamente. se reciclando, dando treinamento, estando em eventos. Não só de solar. De Chinês. Vamos tudo. pegar o exemplo do Douglas, nosso parceiro. Cara, ele fez acelerador empresarial, ele fez uns 3 cursos, fez o Gestão 4.0. Ele falou pra mim que esse ano mandou 15 lá pro Marcos Max, lá em no último acelerador. Às Da, vezes- da equipe dele já foi, né? Foi. E às vezes você tá aqui tão habituado no seu dia a dia que você não olha pro lado para ver outras coisas diferentes. Mas por quê? Porque o mercado ele foi muito mal acostumado com 2020, 21 e o início de 22. Acho que 19 também. Por quê? Cara, muita gente ficou milionária nesse período. Muito. Porque o Aqueceu cara não muito. tinha esforço para vender energia solar. Ele não precisava de esforço. Era muito fácil vender energia solar. E aí realmente é difícil, né? Quando o cara tá dobrando de tamanho quase todo mês, ganhando muito dinheiro, trocando de carro, trocando de casa e vendendo cada vez mais, Mas é muito difícil você falar para essa pessoa, cara, preciso me. tu tem que investir em educação, tu tem que parar um final de semana e estudar, tu tem que dar treinamento. O cara fala assim, pra quê? Não, não. Tô vendendo 7, 8 Time que milhões. tá ganhando não se mexe. Né? Eu ouvi É, muito só que isso a de parceiros. Kodak, né? A Kodak tá aí pra falar, né? A Kodak, a Blockbuster, tem um monte de empresa aí pra contar a história. É, e o pessoal que não olhou pra frente é que tá ficando pra trás. Um monte de gente quebrou, um monte de gente vai quebrar. E a gente teve sinais de que ia acontecer, né, Fábio? Hoje a gente sabe a realidade do que é a lei, certo? Muito desse mercado se dá muito terrorismo que foi feito ano passado, certo? Mas por que que o empresário, o vendedor, ele tinha capacidade de fazer o terrorismo com o cliente, mas não trazia o terrorismo para dentro da empresa dele? Cara, eu preciso preparar minha empresa. Porque, então, qual é o conceito? Tá mentindo pro cliente para Cara, vender? Porque o terrorismo que vale para o cliente vale para mim, né? Você não concorda comigo? Se eu estou vendendo 4 milhões, a Waze vendeu 4 milhões no último trimestre. Se eu estou vendendo 4 milhões esses 3 meses e vai chegar uma lei que todo mundo está falando que vai ser ruim, eu já vejo a saída diferente, já falo, cara, vocês não estão vendendo, vocês estão emitindo proposta. Então vamos se preparar que o começo do ano vai ser o horrível. primeiro curso de 14.300 foi aberto em outubro do ano passado, o primeiro. Aí, isso, acho que foi aí quem deu, foi Vanessa Joy e Bárbara Rubim. Outubro, novembro e dezembro já tinha curso de 14.300. Quem estava em outubro fazendo? Chegou em janeiro, cara, sem brincadeira, eu acho que em 3 semanas eu fiz umas 6 lives e webinar, não sei o que, de 14.300. Cara, tinha gente que não sabia nem por onde começar com a 14.300. Ó, os meninos da Energy Brasil que eu citei pra você, ele pegou uma semana o time dele e botou uma semana o time dele numa sala e eles assistiram o treinamento. Ele comprou o treinamento da Joy e da Vanessa de 14.300. Eles assistiram Duas feras gigantes. os dois. Eu não Das perco duas. nenhum delas. Das duas. Então, assim, a gente roda, roda, roda e cai no mesmo ponto. Educação. 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 E ainda mais a gente já trabalha numa área de energia. A energia está se renovando todo dia. Para você vender, você precisa saber. Então, o cara se bitola numa área, esquece que são pessoas. E aí, a galera que quebrou por falta de educação financeira. Exatamente. O maior Ah, terror do integrador é o fluxo de caixa. Por quê? Porque ele não sabe fazer conta Exato. de fluxo de caixa. O integrador, ele não entende, ele não é que ele não entende, ele não, por muito tempo, ele tava lá, entrou 1 milhão na minha conta esse mês, no outro 2, no outro 3, no outro 4, no outro 5. Então, assim, ele não via ele não via onde estava o buraco, porque estava todo mês entrando cada vez mais. Não viu o rombo. Só que toda empresa que trabalha alavancada, ela tem que ter um RP.
Tem que ter uma pessoa de financeiro. Cara, o dono da empresa fazendo financeiro tá errado. Exatamente. Tá errado. Dono da empresa não é dono de empresa, você que é dono de empresa. Se você está fazendo o financeiro da sua empresa, você está errado. O seu tempo não é para fazer financeiro. O seu tempo é fazer gestão do seu time, organizar sua equipe de vendas, organizar sua equipe de engenharia. Financeiro é tarefa de gerente financeiro operacional dentro da sua empresa. Por quê? Porque você não vai fazer uma análise, você não vai fazer uma revisão analítica, você não vai fazer uma análise de fluxo de caixa, porque você não tem tempo para isso. O seu tempo é fazer a sua empresa crescer. E aí, quando o dono fica com o financeiro, ele não faz essas análises. Não. E aí o cara não sabe, pô, quanto é que entrou dois, quando é que vai sair, cara, conta básica de fluxo de caixa. Entrou dois, quando é que vai sair esses dois? Quando é que vai entrar mais? Quando é que vai entrar mais conta? Para o cara ver no final do mês, beleza. Efetivamente, eu só posso tirar desse caixa 10 mil reais. É. Não, aí o cara tira e troca de casa. Aí o cara tira e viaja. Aí o cara tira. Então, conceito básico de finanças. Tu tem que ter 6 meses de custo fixo. Não é 6, eu tô sendo bonzinho aqui. Mas vamos lá. 6 é o mínimo. No mínimo, 6 meses de custo fixo em caixa, investido em alguma coisa de liquidez imediata. Por quê? Para quando tiver uma crise como teve agora, janeiro e fevereiro, você não precisa demitir ninguém Exato. e continuar tocando a sua empresa. Quem é a empresa de energia solar que fez isso? Nenhuma. Eu não conheço nenhuma. Eu conheço uma que tem 4 meses de fluxo de caixa. A gente conhece, a gente citou ela aqui depois eu falo quem que é. Beleza, o cara não tem esses 6 meses de custo fixo em caixa, tudo bem. O problema não é o cara não ter o custo fixo em caixa. O problema é parou de entrar obra, parou de entrar dinheiro, e aí o cara dali pra frente. E aí é uma frase que o nosso amigo Netão fala, ou é o Bruno, ou é os dois. O cara quebra com obra. Quebra. O cara quebra com obra. Isso é o quê? Pura gestão de fluxo de caixa. É o maior terror. Quem trabalha no nosso ramo. O dinheiro que entra na conta do integrador não é dele. Não. Uns 6 a 8% é. E olha, na média ali. É. Se chegar a 10, pode crer que você Tá errando em algum lugar. tá. Exatamente. Porque Tá não errando em algum passa. lugar. Não passa, cara. Não passa. Uma manobra errada, você termina o mês negativado. Sabe um erro muito comum também? Acabou que o nosso podcast ia ser de liderança, virou de business, né? Depois a gente pensa no outro nome. Outro negócio também, a galera se vislumbra e dá um passo maior que a perna. Vou comprar um caminhão muque pra mim. É muito caro ficar pagando aluguel. É caro pagar aluguel, mas enfim. Porque, entrou 4 milhões na conta. Que não é dele. Não é. Não é. Mas então eu vou comprar um caminhão muque. Pra que eu vou alugar carro da Localiza? Eu vou comprar uma frota própria. A minha sede tá tão... Vou fazer uma sede poderosa aqui. Puta sede. Gasta lá 1 milhão lá dentro. Entendeu? Isso, cara, eu vi muita empresa fazer isso. O cara imobilizar o dinheiro dele. Ativo todo mobilizado, não faz nada. Se você for analisar mesmo o fluxo de caixa, eu fui consultor e auditor 15 anos, então eu auditava muito isso. Você tem que ver lá, seu fluxo de caixa, sobrou X aqui. Tirou seu Prolabore, legal, sobrou X. Amigão, é esse X que você tem. Só? Para investir. E só. Não, mas eu tenho um fluxo de caixa aqui porque entrou dinheiro. Beleza, mas aí teve recesso esse ano, e aí? Qualquer coisinha que você imaginou, que você falou, já não funciona. Já era. Reserva. Já era. Não teve, não tem. Não tem, velho, matemática diferente dessa. Você tem que gastar o dinheiro que é seu e que você tem. Se você gasta o dinheiro que não é seu, uma hora a conta vai vir de algum jeito. Vai, e vem da pior forma, num pior momento. Porque só vem a conta quando chega uma crise, chega uma recessão, não chega a conta quando tá tudo bem. E aí a bola de neve vai... Porque você atrasa um distribuidor. Aí você não consegue... Esse distribuidor, cara, não se engane, todos se conversam. Todos se conversam, eu já ouvi isso. Aí tu vai tentar comprar no outro. Cara, aí nas primeiras compras você até consegue, mas alguma hora seu nome vai cair numa lista para não vender mais para você. E aí você não consegue mais crédito com ninguém. Exato. Aí tu vai no banco, mas o banco você não vai conseguir, porque tu tá protestado e negativado. E aí tu entra numa bola de neve que tu não sai mais. Era falência. É só isso. Educação financeira. Exatamente. Então, cara, eu acho que o grande X da questão
é você sempre entender que você, não importa o nível que você esteja, você nunca vai saber tudo. Você sempre tem que procurar se capacitar mais, capacitar seu time, né? E aí entra o quesito da liderança. A gente não falou propriamente de liderança, mas ser líder é isso, cara. Porque quando você começa a fazer, o líder é aquela pessoa que os liderados querem seguir. Então, você acaba incentivando o seu time a fazer também na empresa, na sua empresa, na lojinha que a mãe da sua funcionária tem, na vida familiar dela, na casa dela, certo? Então, às vezes, os funcionários, os colaboradores são reflexo do empresário, né? Então, se você começa a se educar, aquilo vai virar teu sangue. Você vai começar a transmitir essa informação a todo momento. Em qualquer momento que acontecer um gap dentro da sua empresa, você tem a resposta para passar. Quando você não tem a resposta, você fala: peraí, só um minuto que eu vou atrás de quem tenha. Vou procurar me capacitar aqui e já trago para você. Isso vai gerando o quê? Inspiração. Gerou inspiração, você gera uma cultura de pessoas mais preparadas. Né? E hoje a gente tem líderes que já fazem isso. O Douglas é um exemplo absurdo disso. O cara se prepara, procura, se conecta, investe no time, faz isso. E mesmo assim ainda tem problema. Imagina você que não faz isso. Ó, tem uma frase que eu gosto muito que é: contrate pessoas melhores que você e deixa que elas te digam o que você tem que fazer. Esse é o ponto. É, com certeza. Esse é o ponto. Você tem que sempre pensar em ter pessoas melhores que você para elas dizerem para você o que você tem que fazer. Não você contratar pessoas para simplesmente fazer o que você quer, para alimentar o seu ego de chefe. O ego vai cair, a empresa junto. Senão você não vai para frente. Esse é o problema. É, agora, e claro, você nunca vai contratar 100% das pessoas camisa 10. Não, Você sempre vai, até porque nem todo mundo tem um caminhão de dinheiro para contratar. E se você contratar alguém que precisa ser desenvolvida, então assuma a responsabilidade de desenvolver. exatamente. É uma lei que eu levo lá na empresa. Né? Eu falo, eu não quero pessoas puramente capacitadas, mas eu preciso de pessoas puramente comprometidas. Capacitação, a gente vai atrás, a gente procura o conhecimento. Se eu não consigo hoje tirar minha equipe aqui do Amazonas e mandar para uma imersão lá em São Paulo, que é o meu sonho fazer isso, mas eu vou, chego aqui, eu replico, eu mando alguém, eu dou um jeito. Mas eu preciso olhar para o meu time e ver que eu tenho gente entrando na porta da empresa todo dia com vontade de vencer. Quando a gente não tem esse tipo de pessoa comprometida, cara, você não vai ter uma empresa crescendo. Não vai. E aí você pode ter as pessoas mais técnicas possíveis. Se elas não forem engajadas com o sonho, porque quando a gente fala de empresa, o empresário, ele se envolve em tantas coisas, Fábio, que ele esquece que aquele nome, vou falar no SolarZ, falar Wazenet, isso aqui é o sonho da gente. Tem um pedaço da vida da gente ali. E nem todo mundo, você empresário tem que entender que nem todo mundo vai comprar o teu sonho. Mas você tem por obrigação, não importa a capacidade técnica que a pessoa tenha, você tem por obrigação de tirar do seu time uma pessoa que não é comprometida. Porque pessoas comprometidas, mesmo sem capacidade técnica, você vai conseguir, Fábio, encaixar ela num lugar que ela vai rodar. Agora, pessoas não comprometidas podem ter a competência que for, meu amigo. Ela não vai dar o sangue. Mas também se o líder é um mau líder, ele destrói o comprometimento das Exatamente. pessoas. Você tem que colocar a pessoa num lugar onde ela consiga se desenvolver. A pessoa pode entrar, ela pode estar muito comprometida, ela pode ser uma pessoa comprometida. Só que a má liderança desmotiva e destrói todo o comprometimento. Exatamente. O líder é aquele que vai na frente e puxa o time junto com ele. Eu falo isso na palestra de liderança, né? Eu dou o exemplo do BOP, que eu acho que é na palestra do Rodrigo Pimentel que ele fala isso, né? Que você vê a formação do BOP entrando na favela. O cara que entra na frente, que dá a cara na frente, é o líder. Exatamente. É o líder do grupo ali. É ele o primeiro aí na frente da cara. Então, ele não é o cara que fica sentado e falando, vai lá, faz e traz aqui. Eu vou antecipar bastante coisa da palestra aqui, vou tentar não antecipar muita coisa também, porque essa palestra vai começar a aparecer aos poucos aí, mas, cara, assim, nos meus 20 e poucos anos de experiência,
Eu não gostei, não. Se você perguntar, teve algum chefe que você gostou? Não, nenhum chefe. Eu não, todos os meus chefes foram pau no cu. Todos. Chefes de CLT e que me contrataram para consultoria, todos. Uhum, Porque infelizmente o Brasil, ele vem de uma escola muito rígida exatamente. de que a meritocracia, ela é muito militarista. Isso de uns 5 6 não, de uns 10 anos para cá tá mudando. Então, de uns 10 anos para cá, isso está se diluindo. Mas a gente veio de uma cultura onde era chefe e não líder. Fora do Brasil, nesse nível assim, eu não sei. Só que antes você dependia daquele emprego, porque você não tinha os horizontes abertos para trabalhar em qualquer lugar do mundo sentado da sua casa. É, Então você aceitava aquilo. preciso do emprego, né? Precisa do emprego, todo mundo precisa. Só que antes você não tinha a facilidade de conseguir outras Oportunidades. oportunidades igual você tem hoje. Exatamente. Só que eu vi muito isso acontecer. Um time de alta performance ser destruído por um líder. Eu vi isso vários, eu vi isso. Cara, eu passei por 10 multinacionais, eu vi isso nas 10. E acontece Isso é muito, mais cara. comum do que muita gente imagina. Você tem um time de alta performance, entra um líder novo e esse líder arregaça com a performance do time. Sim, pura e simplesmente pelo estilo de liderança. Quanto mais o líder cresce, mais ele tem que descer para entender o perfil do seu time. Pronto, o título da minha palestra é justamente esse. Liderança não é sobre você, é sobre o seu time. Quanto mais líder a gente é, mais a gente depende. A reflexão que eu acho que até joguei no Instagram essa semana, que eu deixo sempre é: se você é líder e você não é admirado pelo seu time, tá errado. Você não é líder de porra nenhuma. Você é um bosta. É isso. É, isso é Porque você não é um verdade. líder. Liderança você conquista. Prec- Você não compra. Não. Você não impõe. Liderança você conquista. Se ativar o Então, motivo das pessoas, não vai muito além do que se isso. você é um líder e seu time não te admira, você é um, desculpa, mas você é um bosta. Eu fui um bosta durante muitos anos. Eu abro isso na minha palestra. Eu fui um bosta durante muitos anos. Porque eu me impunha como líder. Para mim, o cargo de liderança, as pessoas tinham que aceitar eu como líder e aceitar o que eu falar. Eu tenho um monte de time que eu liderei que a galera deve me odiar até hoje. Uhum. Porque eu era assim. Aí volta na questão da educação, como sempre. Fui me Aí eu tive capacitando. um estalo, eu falei, tá errado isso. Deixa eu ir atrás. E aí eu vi onde eu estava errado. E aí eu fui melhorando, 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 melhorando. E fui mudando. Mas eu também já fui assim. Eu já fui um Acho bosta que de líder. Eu já fui um bosta de a gente líder. for chegar num nível de experiência que consegue reconhecer a si mesmo, é um dos pontos mais altos que a gente pode chegar, meu querido. E o líder é o cara que mais tem que ter a capacidade de escutar, absorver, é o líder. Então, a primeira frase que eu falei, né? Você tem que contratar pessoas para falarem as coisas para você. E aí um problema também é quando o líder ele não sabe escutar. Uhum. Que aí ele tá aí fazendo o quê? Ele tá impondo a liderança dele. Exatamente. E E aí a aí não é pessoa fala, ah, não liderança, vou é perder meu chefia. tempo. Exato. Não vou perder meu tempo porque ele não vai me ouvir. Não é liderança, é chefia. E a comunicação dentro de um time, cara, é uma das coisas mais importantes que precisam acontecer. É, Se você não abre a brecha para o diálogo, como é que você quer que o seu time engajado? só que assim, não é fácil. Não. Não é eu falo isso hoje depois de errar muito. Depois de apanhar muito. Tipo, hoje eu olho pra trás e vejo os times que eu treinei, que eu era um puta de um pau no cu. Só que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não estaria falando isso agora. Isso não é fácil. Isso assim, não é na sua primeira liderança que você consegue, não é Com na segunda que você certeza. consegue. Só que quem tá numa posição de liderança precisa entender o que é ser um líder. Líder é diferente de chefe. Exato. Tipo, mas eu falava muito isso antigamente. Ah, não, mas a gente tá batendo a meta, tá entregando os resultados. A qual custo? Ao custo de um time doente? O custo do time brigando entre si. Brigando entre si? Ao custo do time te odiando? Eu fazia. Eu era um chefe de merda, mas meu time entregava o resultado. Só que a um custo emocional
que no médio e longo prazo não dava certo. Então isso funciona na primeira vez, funciona na segunda vez, funciona na terceira vez. Chega uma hora que não dá, o time não vai mais. Não. O time não vai O mais. time tá desmotivado, Aí não ele tem mais sai. motivo. Aí você começa a perder as pessoas. Você não consegue mais reativar o motivo do afeto pela pessoa estar ali. E um grande erro hoje em dia é o cara achar que a pessoa não vai sair da empresa. Porque hoje o cara consegue trabalhar em qualquer coisa. É. Se o cara for bom, até se o cara não for bom. Até se o cara não for bom. Ele trabalha da casa dele pro mundo inteiro, se ele quiser. Exato. E aí muito líder, não, esse cara não vai sair daqui da empresa, ganha bem, tá numa empresa foda, não sei o que, ele não vai sair. Vai Vai porque sim. é muito mais além do que o dinheiro. É você. Principalmente a geração nova. Exato. A geração nova, ela tá muito em torno de um motivo. Ela tá procurando um motivo para ela estar numa empresa, para ela estar empreendendo, para ela estar fazendo alguma coisa que mexa com ela, né? Então, uma dificuldade gigante dos empresários hoje é você tem um time, você começa ali bem, como você mesmo está falando, né? Tem um psicanalista que é o Nando Garcia, não sei se você conhece. É um Não. psicanalista que ele faz consultoria de psicanálise para empresas. Ele fala, o ser humano, a média de que ele se sente motivado, que ele se mantém motivado, se ele for um profissional médio, 30 dias. Se ele for profissional muito, muito, muito bom, 60 dias. No máximo, a média, isso é estudo comprovado. E aí, qual é a missão do gestor? Tá fazendo a manutenção desse motivo. O que vai ser? O que nós vamos se motivar como? Como é que eu vou motivar meu time? Com quem a pessoa que eu falo é mais técnica, eu tenho que ter uma linguagem com ela diferente. Eu tenho que entender a forma de linguagem de cada pessoa do meu time para eu falar com ele de uma forma que ele me entenda e ativar o motivo e fazer a manutenção do motivo na hora Quem que é esse necessária. cara? Deixa eu anotar, porque isso é o que você vai escutar minha palestra amanhã e você vai falar assim, lembra o que eu falei lá no podcast pra você? Eu Aham. falo exatamente isso na minha palestra. Depois você me passa quem que é, que eu já Vou lhe gostei. passar, o cara é fera, foi dando. Porque hoje em dia, né, a gente tem um mix de gerações. Né? Quantos você tem? Eu tenho 30. Pronto, eu tenho 35, a gente vem mais ou menos 36. A gente vem mais ou menos da mesma época. Lá atrás, quando a gente tinha 15, 20 e poucos anos, só existia duas gerações, além da nossa, no mesmo ambiente de trabalho. Era Uhum. Baby Boomer e geração Z. Hoje, você pega uma empresa, tu tem todas. Todas. Tu tem Boomer, Z, X, X. Y, tu tem todas. Então, você precisa realmente entender como que é o perfil de cada um da sua equipe. E às vezes o líder se comunica igual para todo mundo do mesmo jeito. Não funciona. Não funciona. Ah, não, mas o povo é muito doído. É doído mesmo. É É a doído mesmo. realidade, é a Agora, criação dele. faça o inverso. Entenda que ele é doído, entenda como falar com ele. Que você vai tocar num ponto que esse cara vai se motivar mais a trabalhar. Por quê? Porque ele vai perceber que você entendeu como ele funciona. Exatamente. Esse é o grande chave. E isso é ser líder. Meu querido, acho que a gente já passou da hora, né? Passamos? Ah, eu li o papo. Não, se deixar, vira Se igual o deixar, Flow, fica 3 horas. 3 horas, né? Mas tem muito evento amanhã. Fábio, quero te agradecer Valeu, eu que agradeço. demais por ter vindo aqui, né? Trocar essa ideia com a gente, esse conteúdo riquíssimo que essa galera vai estar recebendo. E eu tenho certeza, cara, que a gente só tem a alavancar isso. Eu falo agora como Amazonas, né? Vocês estão vendo a dificuldade da informação aqui, né? Tudo é muito novo, tudo está começando. Até em nível de escala de mercado de energia solar, hoje no país nós somos 24º, cara. Num país com 27 estados. Então, eu tenho certeza que como pessoas que se dispõem o tempo de estar aqui conosco, como você, sua equipe, a galera aqui, o Cledão, parceiro, da gente estar transmitindo esse conhecimento para a galera, a gente tem a levar esse mercado mais para cima. E é isso que a gente quer, né? Difundir o conhecimento, gerar a cultura e, com certeza, daqui pouco tempo, 3 anos, a Solazer está colhendo frutos gigantes. Né? Quem sabe daqui 3 anos a gente também tá junto por aí em algum projeto. Meu querido, muito obrigado. Agradeço. Conte conosco. Foi um prazer. Valeu, tamo Tamo junto. junto. E você acompanha aí esse conteúdo, já vai estar no canal. Mandem as perguntas, compartilhem.
Sigam a É gente. importante. Quem não me segue ainda, por favor, né? Me siga lá. Fábio. @fabio.solarzê lá no Instagram, né? Sempre bom dar uma. Exato. Tem caixinha de pergunta todos os dias, tem conteúdo todos os dias para você. Então vá lá, deixe sua pergunta. Não deixe de perguntar. Não importe. A dúvida que você tiver, não existe dúvida boba, tá? Qualquer dúvida que você tiver, pode ir lá na caixinha de pergunta, manda, segue lá. Eu tô ali para levar conteúdo para você, te ajudar. E claro, não deixe de seguir os Instagrams da SolarZ. SolarZ Tech, SolarZ Summit e SolarZ Educação. Lá também tem conteúdos todas as semanas e fique por dentro que tem eventos por todo o Brasil. Com certeza vai ter um próximo de onde você está. E galera que tá transmitindo ao vivo no YouTube, né? Que você aqui de Manaus, tá vendo essa live, não perca o evento amanhã. Vamos deixar o link, mandar no Instagram. Você que ainda não comprou o seu ingresso, adquira no Manaus Plaza Shopping. Amanhã e sábado. Tenho certeza que você que tomar essa decisão de participar desse evento vai sair de lá com outra mente. Não perca. Sigam nossas redes sociais também, @Dilson Gomes, @Wazenet, nosso canal no YouTube. Podcast Energia Solar na Amazônia, é só colocar que é o único da Amazônia, o primeiro e com certeza daqui pouco tempo o maior da região norte. E a gente fica por aqui, um abraço. E amanhã tem Solar Z.